Muito bem, amados irmãos. Continuando no texto de Marcos, capítulo 4, verso 35 até o 41, nós, em primeiro lugar, encontramos em Jesus como o Senhor das tormentas, das tempestades. Primeiro ponto do nosso texto, nós vimos semana passada, que a obediência a Cristo não nos exclui de passarmos por aflições. Por isso, os discípulos, em obediência a Jesus, atravessando o mar da Galileia, encontraram uma grande tempestade, embora estivessem fazendo a vontade de Deus. Veja, quando nós olhamos no capítulo 4, verso 38, o texto diz: E Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. Então, havemos de notar que ele se levanta, olha para o vento e o mar e os repreende com sua poderosa voz e silencia o vento e o mar, e tudo se faz em grande bonança. Assim como na criação do mundo, Deus dá a sua palavra e as águas se separam da porção seca, cada um ao seu lugar, e Deus ordena que cada um fique em seu lugar, assim também Jesus Cristo dá ordem para que as águas e o vento voltem ao seu lugar determinado. Eles escutam a voz de Cristo, mesmo sendo a criação inanimada de Deus, isto é, eles não têm vida em si mesmo, mas eles ouvem e obedecem à voz do seu Criador, Deus, o Filho, por meio do qual todas as coisas foram criadas. A princípio, Jesus não repreende os discípulos, ele atende em primeiro lugar o seu clamor. Levanta e para aquilo que os aterrorizava, porque existem momentos em que as tormentas são tão grandes que nós até duvidamos da bondade de Deus. Duvidamos que ele se importa conosco. E muitas vezes, e não poucas vezes, duvidamos que ele esteja interessado nos assuntos humanos. Tudo isso é culpa do pecado do nosso coração. Porque o Deus revelado na Escritura é um Deus de misericórdia, de amor e de poder. Poder que faz com que o seu amor seja levado adiante para a salvação e que a sua misericórdia e compaixão possam socorrer na hora da tribulação. Os discípulos estavam com medo. O terror invadia o seu coração, a ponto de duvidarem dessa bondade de Deus. Stephen Charnock, um dos grandes teólogos de todos os tempos, ele escreve que a bondade de Deus é tal que é um dos seus maiores atributos, não conhecidos ou não amplamente divulgados entre nós. E muitas vezes isso é verdade, porque nós acreditamos no seu poder, acreditamos no seu amor, acreditamos na sua ira, mas muitas vezes duvidamos dessa bondade e a desconhecemos. Mas Jesus Cristo, embora nesse texto ele esteja dormindo, ele se importa conosco. E, como diz o apóstolo Pedro, Deus não demora como alguns pensam. Ele tem o tempo certo de agir. Ele tem o tempo certo de executar a sua ordenança, o seu decreto na história. E não é o nosso temor que dirige a ação de Deus. Mas as tribulações são momentos oportunos para exercitarmos nossa fé, nossa paciência e nossa esperança, como dissemos na semana passada. Mesmo quando Deus parece demorado, ele está agindo e está presente. Ele está presente e está agindo. As tribulações não são só apenas distúrbios atmosféricos, mas tribulações e vendavais, tormentas que assolam nossa vida, nossa saúde, nosso patrimônio, nossos filhos, nossa família. Mas, assim como Cristo é Senhor sobre os elementos naturais, incontroláveis para qualquer ser, assim também Ele é Senhor sobre toda a nossa casa, toda a nossa vida, toda a nossa existência, toda a nossa história. Não só uma história particular, mas a história que envolve tudo aquilo que conhecemos, o mundo como o conhecemos, a história como a conhecemos, a vida como nós a conhecemos. E Ele é Senhor e detém o cetro do controle de todas essas coisas. Por isso, não podemos nos desesperar.
a ponto de blasfemarmos ou voltarmos atrás, ou simplesmente ignorarmos que Deus está presente e tem interesse em nós, em nos ajudar, em aplicar em nós a sua compaixão e sua misericórdia. Deus, ele está presente, Deus está atento, Deus está interessado em nossos problemas. Isso que nós veremos na semana que vem. Deus abençoe, um grande abraço e lembre-se, meus irmãos, mesmo que nós não vejamos, Deus está presente e se alegra em nos socorrer. Deus abençoe, em nome